5 passos para você corrigir um comportamento de um colaborador. No vídeo de hoje eu vou falar exatamente de uma estrutura, ou seja, de 5 passos de como que você deve fazer no momento de corrigir um comportamento. É muito comum receber dúvidas e perguntas nos meus treinamentos ou em projetos de consultoria se é possível corrigir um comportamento de um colaborador. Eu sou muito enfático na hora de falar que sim, é possível você corrigir esse comportamento. Então vamos seguir uma estrutura aqui de 5 passos para te mostrar exatamente num passo a passo como que você deve se comportar ou agir nesse momento onde você precisa corrigir um determinado comportamento. Vamos trabalhar dentro de uma situação hipotética que um colaborador ele vem apresentando problemas com atraso no trabalho, ali na função que ele exerce. E aí o gestor ele já está incomodado com essa situação. Então, como é que você deve agir, você, RH, o gestor, enfim, numa situação onde esse colaborador ele vem apresentando esse comportamento inadequado? O primeiro passo é você reforçar um comportamento positivo. O que seria esse reforço? Pegando aqui já no caso desse colaborador que ele vem chegando atrasado, o primeiro passo que você deve tomar é que no momento que ele chega ali, apresente ali o comportamento desejado, você reforçar esse comportamento. Então vamos usar aqui um nome fictício, do nosso colaborador, que ele se chama Joaquim, por exemplo, e aí o Joaquim vai lá e chega exatamente no horário desejado, às 9 horas da manhã. E nesse momento o gestor precisa chegar lá e falar: olha, Joaquim, muito legal, você chegou no horário, sem parecer irônico, sem tons de ser engraçado, de risada, nada disso, tem que falar sério. Por quê? Porque o primeiro passo para você corrigir um comportamento é você reforçar qual que é o comportamento desejado ou esperado por esse colaborador. Então é muito importante o gestor chegar lá e falar: olha, Joaquim, muito legal, fiquei feliz que você chegou às 9 horas da manhã, é exatamente isso que eu espero do seu cumprimento aqui em relação aos horários. Tá? E aí, o colaborador, ali, por sua vez, ele já ficou ciente que é exatamente esse que é o comportamento desejado, ou seja, houve ali um reforço de comportamento. Tá? Nessa situação, onde foi feito o reforço de comportamento como primeiro passo, vamos trabalhar dentro de uma hipótese que, mesmo o gestor fazendo o reforço ali desse comportamento, o Joaquim foi lá e continuou chegando atrasado. E aí você vai para o passo 2. Se o passo 1 não resolveu, você vai para o passo 2, que é exatamente fazer perguntas orientadas. Tá? Então, o que o gestor vai fazer? Falar: olha, Joaquim, a gente já conversou uma vez em relação ao seu atraso, eu fui lá, falei que é exatamente isso que eu espero do seu horário aqui, da sua postura, só que infelizmente acabou voltando a acontecer. Tá? E é muito importante no projeto que você chegue exatamente no horário. O que você está pensando em fazer em relação a essa questão do atraso? E aí o gestor ele vai passar a bola para o colaborador, que é o Joaquim, que a gente está usando aqui como numa situação, como uma figura aqui dentro do nosso vídeo. E aí o gestor vai passar essa bola para ele, aí o Joaquim que vai definir como que ele vai pensar em resolver esse problema do atraso. Então ele pode falar, talvez ele vá trabalhar de carro, ele vai optar pelo transporte público, ou ele vai fazer o contrário, ou ele vai conseguir uma alternativa e uma ação ali para ele resolver esse problema com atraso. Tá? Então a grande proposta aqui é, ao invés do gestor ir lá e, por exemplo, ele trocar ele de horário ou falar que ele tem que fazer, o gestor vai lá e passa a bola para ele, para que ele defina como que ele está pensando em resolver esse problema. Tá? Isso é muito comum, principalmente em ações de coach, de você, ao invés de você falar o que ele tem que fazer, você deixar ele trazer a solução. Tá? Que é exatamente esse segundo passo, que é fazer a parte das perguntas orientadas. Fez o primeiro passo, fez o segundo passo, não resolveu o problema, aí o interessante é você já ir partir para o terceiro passo. Você ser enfático do que ele precisa fazer. Então o gestor ele vai ali, vai chamar o Joaquim novamente para conversar, fala: olha, Joaquim, a gente já conversou uma vez, eu fui lá, reforcei o comportamento daquilo que eu espero, te elogiei, deixei você sugerir como que você iria resolver esse problema, mas isso não acabou trazendo uma solução, trazendo uma efetividade aqui no problema que a gente precisa que você resolva. E esse atraso voltou a acontecer. Nessa terceira situação, o que o gestor vai falar? Olha,
eu preciso que você chegue exatamente aqui às 9 horas, porque isso está comprometendo o projeto e a gente está ficando numa situação aqui um pouco delicada. E aí o gestor ele vai ser enfático, né, que é exatamente esse terceiro passo, que é dizer claramente o que é necessário a pessoa fazer. Tá? Que aí a grande mudança ela tende a acontecer até esse terceiro passo. Até nesse terceiro passo é mais provável que haja uma mudança ali de comportamento. Tá? Então, nesse terceiro passo, o gestor vai dizer claramente qual que é a mudança necessária. Poxa, Edgar, fiz a primeira, fiz a segunda, segui o terceiro passo, mas mesmo assim ainda não resolveu o problema. Aí o gestor ele vai precisar ir para o quarto passo, que é exatamente aplicar uma disciplina. E o quarto passo, né, do aplicar a disciplina não é somente aplicar aquela advertência, né, por escrita ali para o colaborador. Você pode descobrir uma forma de você aplicar uma disciplina sem que seja necessário você dar uma advertência por escrito. Por exemplo, você pode retirar ele de uma atividade que ele gosta de fazer, você pode tirar ele de um determinado projeto, você pode, por exemplo, dar uma advertência verbal, e aí se a sua empresa tiver essa cultura da advertência por escrito, também você pode seguir nesse passo. A grande proposta aqui desse passo 4 é você entender aquilo não é permitido pela empresa, pelo departamento, é evitar esse ambiente permissível, porque isso vai acabar contaminando aí outros colaboradores, tá? E aí, né, fiz o passo 1, fiz o passo 2, fiz o passo 3, fiz o passo 4, se mesmo assim ainda não resolveu o problema, e aí você precisa chegar ali no passo 5 e último passo e chegar e falar, olha, conversamos 4 vezes, o problema com atraso não resolveu o problema, eu preciso que você chegue aqui num determinado horário, senão, infelizmente, eu vou levar o assunto adiante. Aí deixa em aberto, deixa ele pensar ali no pior, né? Mas a conversa ela tem que ser bem direta no sentido de falar, olha, infelizmente, se você continuar chegando atrasado, você vai ser desligado da empresa, porque nós já conversamos aqui 4 vezes e não houve solução desse problema, tá? Então é muito importante nesse quinto e último passo, ele ser o passo ali de finalização desse processo, né, do feedback em si, para que fique claro que numa eventual situação onde ele seja desligado, não aconteça esse problema de, por exemplo, ele ser pego de surpresa aí na hora do desligamento. Porque, olha, receber 1, 2, 3, 4 feedbacks e o quinto, e mesmo assim não mudou, é porque realmente ele não está comprometido com o processo. Tá? Então, quando chegar ali no efetivo processo de desligamento, não tem o porquê ele botar a culpa na empresa, colocar a culpa no gestor ou falar que foi falta de feedback, porque ele teve toda uma estrutura ali de feedback antes de fazer essa mudança de comportamento. Tá? Então por isso que é muito importante entender toda essa estrutura, seguir esse passo a passo para você fazer uma correção de comportamento. Normalmente o colaborador, como eu disse, ele consegue corrigir ali esse comportamento até o terceiro passo, tá legal? Então, você gostou desse vídeo, deixa seu curtir aqui, não esquece de se inscrever no canal e a gente se vê aí no nosso próximo vídeo.